Nós já estamos aqui de volta, né? E sempre recebendo com muita alegria o nosso ginecologista aqui do programa Identidade, Dr. José Eduardo Silveira. E hoje, gente, então já pode ligar para mim, 33580040. Liga para mim, faça a sua pergunta, porque é importante, sabe? Nós vamos falar hoje sobre planejamento familiar. E eu acho que isso tá tão assim, né, doutor? Antes de mais nada, obrigada por senhor ter vindo, viu? Tão ocupado, gente, lá na Provida, e a gente, não, doutor, o senhor tem que vir aqui, não quero nem saber. E ele vem, né? Então vamos falar um pouquinho, doutor, da importância de se fazer um planejamento familiar. Perfeito. Boa tarde a todos. Giovana, é um prazer mais uma vez estar aqui Obrigada, com você. doutor. Eu estou muito feliz por estarmos comemorando agora 2 anos do programa, né? Pois é! Identidade, e esse programa com toda essa simpatia sua, essa simplicidade, ele consegue o objetivo, que é esse grande interesse social que ele desperta nas pessoas. É verdade, tudo, graças a Deus, a intenção realmente é essa, né, E outra doutor? coisa, Giovana, eu queria falar para todos vocês que estão nos assistindo, que é uma delícia estar aqui com você. Obrigada. É verdade, é gostoso, o ambiente aqui é muito bom. Aquele ambiente tranquilo, descontraído, isso deixa a gente bem à vontade. Falando sobre planejamento familiar, Giovana, a gente tem que lembrar que isso aí já existe a lei do planejamento familiar. Já existe uma lei? Existe a lei que ela foi sancionada pelo presidente da República, na época, Fernando Henrique Cardoso, e é a lei de número 9.263, ela foi sancionada em 12 de janeiro de 96. Então, você, cidadão ou cidadã, você tem o direito a esse planejamento familiar. O que é esse planejamento familiar? Vamos entender um pouquinho melhor, porque as pessoas têm dúvida, viu, doutor? O planejamento familiar é você não limitar o número de filhos. É você programar com o seu parceiro e ter o número de filhos que você deseja. E se você não conseguir uma gravidez, você também ter direito, pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, você ter direito a se programar para engravidar e conseguir a tão desejada gravidez, se é que você tem problema para engravidar. Em outras palavras, é uma forma de planejar adequadamente um filho. Perfeito? Entendi. Agora, as pessoas mais, assim, as pessoas que trabalham, as mulheres hoje em dia, né? Elas se casam já pensando assim, eu não vou engravidar logo que eu casar. Elas querem ter um tempo mais para elas, mas essas mulheres, elas são as mulheres que a gente nota que tem uma cultura mais elevada. E essa amiga minha que tá lá em casa e que não sabe a quem recorrer, aonde ela pode recorrer a isso, doutor? A conseguir esses métodos contraceptivos. Perfeito. Isso aí já é então um direito seu conquistado. Você tem direito aos métodos contraceptivos pela rede de saúde pública nos postos de saúde. Em Campo Grande nós temos vários postos de saúde, alguns 24 horas inclusive. Lá você tem o direito a ter um médico para te orientar esses métodos, inclusive conseguir de graça esses médicos, Giovana. Isso é ótimo, porque hein? é um direito seu que paga seus impostos, que você, cidadão ou cidadã brasileira, você tem que ter a consciência de que você tem o direito a isso, de você planejar o seu filho. Agora, em planejamento de filho, a gente nota, Giovana, que é uma coisa mais de por uma idade maior, depois dos 18, 20 anos que a mulher consegue planejar. Antes, a adolescente é que eu acho que é o grande problema. Vamos fixar mais nessa adolescente. Perfeito. A adolescente é aquela que tem uma relação com o namorado, ela acha que ela testa para ver se ela é fértil ou não, se ela vai conseguir engravidar ou não, e aí vem o grande problema. É uma gravidez indesejada, que você não tem outro a não ser 3 caminhos. Ou assumir essa gravidez solteira, com todos os estigmas sociais que você vai ter por uma mãe solteira numa sociedade machista que nós temos hoje, uma sociedade discriminatória. Ou você vai, se tem um poder aquisitivo maior, vai ter aquela forçação de barra pelos pais, e você então vai fazer um casamento forçado, que não vai durar, e você vai partir por uma dissolução desse casamento mais para frente. Ou então, resta então o último caminho, que é o pior deles, que seria o aborto. Ai, Deus com me todos os problemas que um aborto acarreta, Giovana. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu não tenho uma paciente com 24 anos de formado, atendendo todo dia, até sábado, com exceção de domingo. Eu não tenho uma paciente que tenha ido para um aborto e que isso não tenha dado uma sequela negativa no seu emocional. Todas que fazem, a gente sabe disso. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que se cuidar. Você tem que ver se você quer ou não um filho. Se você quer e não está conseguindo, você procure então o Sistema Único de Saúde ou um médico
da sua confiança, para você conseguir essa tão almejada gravidez. Agora, se você não quer um filho, você procure da mesma forma, para você usar um método contraceptivo que seja eficaz para você, que você não tenha necessidade, não corra o risco de engravidar e ter que ir por um desses 3 caminhos. E o senhor sabe que eu acho assim, a mídia tá tão aí, a imprensa tá tão aí, né? Domingo agora nós estávamos assistindo Fantástico, falou sobre isso, não? Uma menina de 16 anos que já estava no 3º filho, doutor. No 3º, pensa, com 13 anos, 14 e 15 e 16. Essa menina assiste televisão, tá aí, tem, graças a Deus, existem programas com médicos, pessoas responsáveis como o senhor, que estão à frente aí falando, sabe, mostrando que existem métodos. Gente, precisa ter também consciência, tem que ter responsabilidade, né, doutor? Perfeito, Giovana. Tem que ter essa consciência, responsabilidade, e porque você não tenha dúvida que se você brincar e não tiver essa consciência, você vai ter uma gravidez, e essa gravidez, ela vai ser problemática se ela não vier no momento adequado para você. E esse momento adequado, qual seria? O corpo da mulher está preparado com quantos anos? Giovana, eu diria que o tempo adequado, que a gravidez adequada é aquela que ela queira, que o homem queira, que os dois, então, decidam ter uma gravidez, e quando houver uma maturidade emocional e econômica. Porque nós não podemos, sabemos que ninguém vive debaixo da ponte, você precisa de um filho, você tem gastos, tudo. E você então precisa de uma maturidade emocional e uma estabilidade econômica. Não precisa ser rico, mas você tem que ter uma estabilidade, tem que ter um emprego, tudo tem que ter estabilidade. Agora, em termos físicos, a mulher pode ter uma gravidez, Giovana, o correto seria dos 16 até os 40 anos. Possível de 13, 14, quando ela começa a ovular, até 45, mas o ideal seria de 16 a 18 anos até os 40 anos. Lembrando que depois dos 40 anos, a gravidez, a fertilidade da mulher, ela cai demais, vertiginosamente ela cai, e depois de 45 anos é muito difícil a mulher conseguir uma gravidez pelos meios naturais. E antes de 16 anos, ela, vamos dizer assim, há uma espoliação muito grande do organismo dela, e ela tem um envelhecimento precoce muito grande. Além do que, ela não está emocionalmente madura para conceber um filho. Perfeito? É verdade. É muito complicado. Tem muita gente com 14, 15 anos que está brincando de boneca. Mas então eu tô falando do senhor que uma menina de 16 anos com 3 filhos? Pensa numa situação dessa, gente. Que é isso? Outra coisa, o marido, de repente a mulher quer fazer esse planejamento e ele não quer. Como lidar com isso, doutor? Isso é um problema complicado, porque eu acho que é através do diálogo, conversar, e se você não conseguir convencer o seu marido a isso, porque nós estamos numa sociedade machista, e a gente sabe disso, se você não conseguir, eu acho que você tem que procurar o serviço de saúde, ou o médico da sua confiança. Esse serviço de saúde, ele dispõe de psicólogas, de terapeutas ocupacionais, psicólogos que vão, assistentes sociais, que então vão até a sua casa tentar fazer esse trabalho com o marido, porque evidentemente você não pode entrar em choque com a pessoa que você vive, que você ama. Vamos falar um pouquinho de religião? Tá. Religião, e aí? As pessoas que não podem fazer planejamento, não podem fazer um planejamento familiar porque a sua religião não permite. Aí é uma coisa, complica um pouquinho quando põe religião, porque na verdade ela sai de toda a racionalidade da questão e evidentemente entra no campo filosófico que fica difícil a gente discutir. Eu diria para vocês que nós conseguiríamos isso através da educação continuada do povo. Giovana, é um trabalho mais lento isso aí, no sentido de o governo se preocupar, no sentido de educar e esclarecer, porque uma população mais esclarecida, ela vai estar mais fácil de entender e de aceitar essas as decisões dela própria, não é? Porque o que eu penso da religião? Eu penso da religião que Deus é amor, Ele quer que você tenha as coisas que você queira, e uma vez que você queira as coisas, vai ser uma decisão sua e do marido, ele vai estar do seu lado. Então agora, aqueles fanatismos, isso aí ao meu ver tem que ser combatido. É que eu acho que leva ao fanatismo, exatamente, mas também não vem ao caso hoje a gente falar sobre isso, né, doutor? Doutor, quais são os métodos contraceptivos mais usados, mais fáceis, assim, mais baratos? Isso, temos bastante. Nós temos os métodos contraceptivos para o homem e para a mulher.
nós temos índios mexicanos, índios até brasileiros que mastigavam um cipó chamado gocipol, que sabiam que depois que eles mastigam esse cipó, que o espermatozoide deles perde aquela motilidade e não consegue então subir pela vagina depois de ejaculado dentro da vagina da mulher que está nos assistindo. Ela então o espermatozoide não consegue subir em direção ao óvulo, ele paralisa o espermatozoide. Então já tem, só que está em fase de teste, não conseguiram ainda pôr isso em comprimido, mas já existe o gocipol. Então isso está em pesquisa, em breve a gente vai ter. O homem, a contracepção para homem é então o gocipol que está em pesquisa e a camisinha. Não existe outro método. Não existe outro método. Então nós vamos falar sobre mulher, contracepção ligada à mulher. Em relação à contracepção ligada à mulher, nós temos métodos reversíveis e métodos irreversíveis. O que são métodos irreversíveis? Não é difícil. São aqueles métodos que você usa e nunca mais você pode ter filho de uma maneira natural. Então seria você tirar o ovário, os 2 ovários, tirar o útero, você tirar as suas trompas. Isso são os métodos a laquear ou amarrar as suas trompas, o homem fazer a vasectomia, esqueci da vasectomia do homem, é a vasectomia do homem, que, né, não vamos falar sobre só a mulher, o homem tem a possibilidade também da vasectomia, que eu havia esquecido, como método irreversível. Então, são métodos que uma vez utilizados nunca mais voltam a engravidar. Você tem que pensar muito bem. Essa lei do planejamento familiar, ela estabelece parâmetros para você fazer essa contracepção definitiva. Tem normas, estudadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Depois pode se arrepender, né? Depois pode se arrepender. Então o seu médico, evidentemente, tem que conhecer essa lei e ver se você enquadra nessa lei para você exercer. Senão, dá pena de reclusão de 2 a 6 anos para o médico que fizer Mas é bom que aí pelo menos a pessoa está mais consciente, né, da hora que faz. Né, então, agora vamos falar, que eu acho que é o caso, de falar sobre contracepção reversível. Ou seja, acho que nós temos um minutinho. Um minutinho? Só. Tá. Reversível é aquele que você usa quando para engravida. O que você usa quando para engravida? O mais comum é a pílula. Agora, além da pílula, também temos a camisinha feminina, que você coloca dentro da vagina antes de ter relação. Temos uns adesivos, temos um anel que coloca dentro da vagina. O adesivo e o anel liberam hormônios como a pílula. Só que em vez de você tomar, aquela mulher que vomita muito, em vez de você tomar, ele libera na pele. E é absorvido aquele hormônio. E dentro da vagina a mesma coisa, ele libera dentro da vagina. Existe também um implante que você coloca, a mulher tende a não menstruar, que você coloca no braço, dura 3 anos. Existe um DIU que você coloca dentro do útero, o DIU até muito interessante. Nós vamos falar sobre o DIU. A próxima entrevista com o doutor é sobre DIU, gente. O DIU, Giovana, realmente ele merece um programa especial, que é uma coisa fantástica. E a gente pode falar sobre a origem do DIU, aquelas coisas todas. Mas existe o DIU moderno com hormônio que não deixa você menstruar. Você que sofre aquelas cólicas terríveis e perde a menstruação, você veste de preto e se tranca no quarto e briga com o marido, briga com os seus filhos, quer pegar o marido pela garganta. Ai, é bem isso mesmo, meu então, Deus! Para essas mulheres, você tem 3 alternativas. Ou o DIU com hormônio que não menstrua, ou o implante, ou a pílula que você pode tomar direto, sem parar, que não tem problema, nem vai para a cabeça o sangue da menstruação, não. Pronto, tá vendo como você aprendeu tudo em 15 minutos? Fácil, né? Coisa boa. Doutor, muito obrigada por você ter vindo. A próxima vez vamos falar sobre DIU, tá? Um prazer, viu? E a Provida, tá tudo bem lá? Tudo bem, Giovana, muito obrigado. E o telefone de contato? 325-2002 ou 325-2828. Lembrando que agora a gente tem um 3 na frente, mais um 3 mais um 3. Obrigada, doutor. Um beijo para as meninas que me